Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 9, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar também do capítulo 6, que eu não falei ontem, e o capítulo 6 é muito importante, porque é a purificação e o chamado de Isaías, né? Então, foi uma experiência extraordinária vivida por este profeta. E começa no ano de luto. Olha que interessante isso, não é? Muitas vezes pensamos que as aflições da vida ela vem só para nos afligir, só tem essa função, não. Mas é em meio às aflições da vida, o luto, situações difíceis que nós temos a oportunidade de vivenciarmos as coisas mais extraordinárias, né, de experiências com Deus, de maturidade, né, de maturação do propósito de Deus na nossa vida. E isso aconteceu com o profeta Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, né? Eu vi o Senhor e ele estava assentado num trono alto. Na RA diz que ele estava assentado num alto e sublime trono. A borda do seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Na versão RA diz: estou, no fim, estou morto, estou acabado, porque vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, e como uma tenaz, tocou nos meus lábios, e com a brasa disse: veja, esta brasa tocou os teus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei e como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: estou aqui, envia-me. E eu disse: vá e diga a este povo. Ouça com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem voltarão a mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as 2 cidades ficam vazias, como casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, isto que o Senhor tem mandado todos embora, né? Então aqui nós temos uma mensagem muito importante: não espere o tempo passar, não espere chegar no fundo do poço para clamar pelo Senhor. Foi isso que aconteceu com Israel e Judá. Esperaram chegar no fundo do poço. Olha que situação: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, né? Então, se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o orvalho deixam um toco quando cortados,
o toco de Israel será uma semente santa. Né? Então essa foi a mensagem transmitida naquele momento para Isaías, né? O momento onde ele já era um profeta, mas foi aquele momento que marcou o antes e o depois do seu ministério, né? Essa experiência extraordinária, né? E o povo de Israel recebeu essa mensagem, mas não creram, endureceram o seu coração e vivenciaram tudo isso que foi profetizado. E aí nós vamos ver a mensagem de Acás, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar o seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e do seu povo estremeceu de medo, como árvores que se agitam com a tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho Sear-Jazube. Olha aqui, tá vendo? Nós falamos um pouquinho, né, lá na introdução, que nós íamos falar sobre a família de Isaías. Isaías foi casado e teve filhos. Olha a menção, olha Deus mandando ele pegar um dos filhos dele, o Sear-Jazube, e vai encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo. E ira ardente daquele 2 brasas apagadas. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramaram contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: esta invasão não acontecerá e jamais ocorrerá. Pois a Síria não é mais forte do que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que o seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada, completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. E aqui vai uma dica para mim e para você. Você crê? Se você crer com firmeza, você permanecerá firme nos dias da adversidade. O sinal de Emanuel, né? Então, nós vamos ver aqui que depois que o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás, peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, profundo como o lugar dos mortos. E o rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouça bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e chamará de Emanuel. De quem ele está falando? Do Salvador. Ele está falando, o profeta Isaías está profetizando sobre a vinda do Messias, né? Sobre a virgem, né? Que engravidaria, que daria à luz, né? E o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Quando esta criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a esta idade, as terras e 2 reis que vocês tanto temem
ficarão desertas. Olha que profecia, né? Ele está mesclando aquilo que eles estavam vivenciando com profecia futura. Então o Senhor trará sobre vocês sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel separou-se de Judá. Trará contra vocês o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito, o exército da Síria, e eles o cercarão como enxame de mosca e abelhas. Virão em grande multidão e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas, lugares tomados de espinho, e naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e usará para rapar tudo, sua terra, suas plantações e o seu povo. Naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinho e mato, e será uma região de caça, cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde estas cresciam jardim, pois estarão cobertas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. E aí o capítulo 8 nós vamos ver a futura invasão da Síria, né? Você vê por um momento Deus segurando isso, mas vai chegar uma hora, né, que a ira de Deus, a taça da ira de Deus, ela transbordará, e isso vai acontecer. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Zerebequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fosse testemunho daquilo que fiz. Então deitei-me com a minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: dei-lhe o nome de Maer-Shalal-Has-Baz, pois antes que este menino tenha idade suficiente para dizer papai e mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e a riqueza de Samaria. Que triste, não é? Conceber um filho já com essa notícia? Pois foi isto que aconteceu ao profeta Isaías, né? Mais uma vez o Senhor falou comigo dizendo: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com os que aconteceram aos reis de Ezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates. O rei da Síria, com toda a sua glória, a inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço, abrigará as asas e submergirá a terra de um extremo ao outro, ó Emanuel, né? E aí nós vamos ver que ainda nesse capítulo 8, versículo 11, nós temos um chamado. Qual é o chamado? Confiar em Deus. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá ele será como pedra de tropeço, rocha que o faz cair.
Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele a minha confiança. Que coisa extraordinária, não é? E aí nós vamos ver que essa esperança, ela reside em quem? No Messias, que é o nosso último capítulo de hoje, que é o capítulo 9. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será inundada e humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, a luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, né? E aí nós vamos ver a ira do Senhor, claro, que vem sobre Israel, que está relatado ainda no capítulo 9, né? Interessante que no versículo 10 nós vamos ver esta aflição, né, sendo detalhada. A Síria, ela vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus para punir o povo de Israel, né? Mas aguarde que Deus também punirá, né, o povo da Síria. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos declarar que a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.